Senhor presidente, o Procurador-Geral da República requereu a decretação da extinção da punibilidade em relação a José Cláudio Pinto de Rezende, falecido, bem como dos envolvidos Rui José Viana Lage, Gilberto Botelho Machado e Maurício Dias Horta, cujas condutas já estariam prescritas com base na pena cominada em abstrato, à luz da regra inscrita no artigo 115 do Código Penal, e tendo em vista o fato de já possuírem atualmente mais de 70 anos de idade. Assim como determina o artigo 107, inciso 1º e 4º do Código Penal, eu decreto a extinção da punibilidade de José Cláudio Pinto de Rezende, em razão da sua morte, bem como de Rui José Viana Lage, Gilberto Botelho Machado e Maurício Dias Horta, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista as penas cominadas em abstrato aos crimes narrados na inicial e, como já disse, tendo em vista também o fato de já terem ultrapassado a idade de 70 anos, que reduz a metade o prazo prescricional. Por outro lado, homologo o arquivamento das investigações em relação ao crime eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Tendo em vista que a pena máxima cominada ao delito em questão é de 3 anos, tendo prescrito em 2006, portanto. Por força da decisão em que determinei o desmembramento do inquérito, transitada em julgado, o presente julgamento está circunscrito às imputações dirigidas contra o acusado Eduardo Azeredo, único dos investigados que possui prerrogativa de foro perante esta Corte. O inquérito teve origem nas declarações de Marcos Valério perante a CPMI dos Correios em 2005, ocasião em que ele afirmou ter remunerado, através da SMPIB Comunicação, empresa por ele gerida, vários prestadores de serviços de campanha do acusado Eduardo Azeredo à reeleição para o governo de Minas Gerais em 1998. Os nomes de algum desses prestadores de campanhas e colaboradores constaram da lista apresentada por Marcos Valério à CPI. Com base nessa lista, o Ministério Público Federal passou a investigar a origem dos recursos aplicados por Marcos Valério na campanha de Eduardo Azeredo, chegando à conclusão narrada na denúncia, qual seja, os recursos teriam origem em crimes contra a administração pública, peculato contra estatais mineiras e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, teriam sido desviados, aspas, pelo menos R$ 3.500.000 dos cofres públicos do Estado de Minas Gerais para a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo, tendo como candidato a vice Clésio Andrade. 13 empresas públicas seriam as fontes diretas dos recursos: a Copasa, a Comig e o BENGE. Para viabilizar a aplicação desses recursos em sua campanha, sem vinculá-los aos crimes antecedentes praticados contra a administração pública, o acusado teria utilizado os serviços de Marcos Valério, Ramon e Cristiano Paz, os quais, por meio da SMPIB Comunicação Limitada e da DNA Propaganda, obtiveram empréstimos milionários junto ao Banco Rural e supostamente teriam colocado em prática mecanismos característicos do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, utilizaram tais recursos na campanha do acusado, saldando os empréstimos com dinheiro público em tese desviado, pelo menos parcialmente. Os fatos imputados ao acusado Eduardo Azeredo apresentam inúmeras semelhanças com o caso denominado Mensalão, tendo sido considerado pelos órgãos de persecução estatal como o embrião dos episódios ocorridos em 2003 e 2004, cuja eclosão em 2005 permitiu a instauração do presente procedimento investigatório. Não só os agentes em tese envolvidos, Marcos Valério, Cristiano, Ramon, o Banco Rural, mas também o modus operandi, ou seja, a obtenção de empréstimos aparentemente fictícios para a formação de caixa 2 de campanha, permitem a comparação. No caso presente, contudo, o caixa 2
da campanha teria sido formado com recursos públicos, controlados diretamente pelo acusado, na qualidade de governador do Estado de Minas Gerais à época dos fatos. Dessa maneira, os crimes de peculato teriam sido praticados com o fim de obter recursos extras para a sua campanha de reeleição de 98 e puderam ser utilizados com aparência lícita em razão da lavagem de dinheiro, A defesa não arguiu qualquer preliminar, razão pela qual eu passo a examinar a denúncia. Introdução dos fatos criminosos e suas circunstâncias e do modo operandi. A denúncia imputa ao acusado a prática dos crimes de peculato e de lavagem de dinheiro durante a sua campanha de reeleição. Na condição de governador, o acusado teria organizado um esquema criminoso de desvio de verbas estatais, colocando em ação mecanismos que permitiriam a ocultação da origem criminosa desses recursos e possibilitariam o financiamento ilícito da sua candidatura na chapa PSDB-PFL. Com efeito, na primeira etapa do suposto esquema, Eduardo Azeredo, utilizando-se do cargo de governador do Estado de Minas Gerais, teria ordenado, segundo o Procurador-Geral, ao secretário adjunto de Comunicação Social do Estado, Eduardo Guedes, a expedição de ofícios às empresas Copasa, Comig e Albenge, determinando aos seus presidentes e diretores o patrocínio do evento esportivo Enduro Internacional da Independência. Este alegado patrocínio implicou a transferência de recursos estatais para a empresa SMPIB Comunicação, que era a responsável pela veiculação publicitária do evento. Numa segunda etapa, através de acordo com os sócios da SMPIB, Eduardo Azeredo teria planejado a aplicação desta verba não no Enduro Internacional da Independência, mas sim na sua campanha à reeleição ao governo do Estado de Minas Gerais. Para tanto, e visando a ocultação da origem destes recursos, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebá e Clésio Andrade tomariam empréstimos junto ao Banco Rural, aplicando-os na campanha do acusado Eduardo Azeredo. Tais empréstimos, contudo, viriam a ser liquidados parcialmente com os recursos públicos que a SMPIB Comunicação deveria destinar ao Enduro Internacional da Independência, em triangulação típica do crime de lavagem de dinheiro. Os mecanismos básicos utilizados no caso dos autos teriam sido os seguintes. Primeiro, empréstimos fraudulentos obtidos por Marcos Valério, Ramon, Cristiano e Clésio junto ao Banco Rural, com base em garantias frágeis, notas promissórias e contratos públicos com o Estado, e que viriam a ser parcialmente quitados com os recursos públicos desviados das estatais. Segundo, utilização de cheques nominais à SMPIB e endossados à própria para pagamento de pessoas não identificadas pela instituição bancária, as quais, segundo o que os laudos periciais ulteriormente viriam a revelar, eram prestadores de serviços da campanha do acusado Eduardo Azeredo. Terceiro, saques de dinheiro em espécie, de modo a impedir a identificação dos beneficiários e a vinculação da origem dos recursos, ou seja, crimes de peculato, com a sua ilícita destinação à campanha à reeleição. Com efeito, salientou o Procurador-Geral o seguinte, aspas, a partir da definição da chapa que concorreria ao cargo de governador do Estado de Minas Gerais, composta por Eduardo Azeredo, integrante do Partido da Social Democracia, PSDB, e Clésio Andrade, filiado ao Partido da Frente Liberal, atual Democratas, teve início a operação para desviar recursos públicos da Copasa, da Comig e do Benge, em benefício pessoal dos postulantes aos cargos de governador e vice, respectivamente. Diante da demanda de recursos que a campanha eleitoral exigiria, Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e Clésio Andrade
tendo em vista a condição de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da organização da campanha eleitoral, delinearam o modo de atuação que seria empregado para viabilizar a retirada criminosa de recursos públicos da Copasa, Comig e Benji. Eduardo Azeredo, Valfrido e Cláudio Mourão, em concurso com Eduardo Guedes, Rui Lage, Fernando Moreira, José Cláudio, Lauro Wilson, Renato Caporali, José Afonso Bicalho, Gilberto Machado, Silvio Romero, Eduardo Mundim, Jair Alonso e Maurício Horta, viabilizariam a saída de recursos da Copasa, Comig e Benji. SMPIB Comunicação, por seu turno, adotariam expedientes criminosos, lavagem, para proporcionar que os recursos públicos desviados fossem utilizados com aparência de ilicitude na campanha de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade. Fecha aspas. O modus operandi dos crimes teria sido o seguinte, segundo a denúncia. Aspas. A forma de financiamento foi a seguinte. A. Desvio de recursos públicos para a campanha. B. Empréstimos fictícios obtidos pelas empresas de Clésio Andrade, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon, em favor da campanha, cujo adimplemento seria com recursos públicos ou oriundos de empresas privadas interessadas economicamente no Estado de Minas Gerais. A transferência ilícita ocorreu assim. A. Copasa, R$ 1.500.000. B. Comigo, R$ 1.500.000. Como o esquema criminoso de sangria dos cofres públicos ficaria muito exposto com a justificativa de apenas um evento por valor tão expressivo, R$ 3 milhões, os denunciados, em determinado momento da operação, passaram também a incluir outros dois eventos, o Iron Biker, Desafio das Montanhas, e o Campeonato Mundial de Supercross. Nesse ponto de mudança de planos, prossegue o Procurador-Geral, foi o evento Iron Biker que justificou formalmente a entrega de R$ 300 mil para a SMPIB Comunicação por parte do Benji S.A., Administradora Geral, Financeira Benji S.A. e Benji, Administradora de Cartões de Crédito Limitada, R$ 100 mil cada um. No episódio envolvendo os outros R$ 200 mil, Benji Seguradora S.A. e Benji Distribuidora de Valores Mobiliários S.A., não houve nem preocupação em mencionar qualquer evento esportivo. O repasse foi puro e simples. Prossegue o procurador. Todos os denunciados tinham consciência de que a captação de recursos para a disputa eleitoral teria como formato o quadro criminoso descrito acima. Ressalte-se que o esquema não teria sucesso sem a participação de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da campanha à reeleição. As duas cúpulas eram formadas, sem prejuízo da participação de outras pessoas, pelos mesmos personagens, Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia e Clésio Andrade. Foram eles que deram as diretrizes para a atuação de Eduardo Guedes, Rui Lage, Fernando Moreira, José Cláudio, Lauro Wilson, Renato Caporali, José Afonso Bicalho, Gilberto Machado, Silvio Romero, Eduardo Mundim, Jair Alonso de Oliveira e Maurício Horta entregarem o total de R$ 3.500.000 para o grupo de Clésio Andrade, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon. Fecha aspas. Assim introduzidos os fatos, digo eu, os fatos criminosos e as circunstâncias em que teriam ocorrido, a denúncia passou a descrever o modus operandi, os indícios de autoria existentes contra o acusado Eduardo Azeredo e a configuração do elemento subjetivo dos tipos dos crimes de peculato e de lavagem de dinheiro. Examino agora esses indícios. Alguns dados merecem destaque desde logo, pois fornecem fortes indícios da natureza criminosa da conduta do acusado Eduardo Azeredo durante a sua campanha para a reeleição ao governo do Estado de Minas Gerais. Os indícios de que o acusado tinha conhecimento da prática dos crimes contra a administração pública e queria praticá-los estão presentes ao longo da denúncia e foram colhidos de inúmeros depoimentos juntados aos autos. Em primeiro lugar, como ressaltei, os recursos desviados, cuja origem ilícita foi investigada nestes autos, teriam somado um montante de R$ 3.500.000. Ao mesmo tempo,
o acusado Eduardo Azeredo recebeu da SMPIB Comunicação para saldar, aspas, compromissos diversos, compromissos pessoais, um montante de R$ 4.500.000 em plena campanha. Com efeito, consta dos autos um recibo assinado pelo acusado Eduardo Azeredo, com data de 13 de outubro de 1998, em que o acusado afirma o seguinte, aspas, recebi da SMPIB e da DNA Propaganda a importância de R$ 4.500.000 para saldar compromissos diversos, por intermédio do coordenador de campanha eleitoral, senhor Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Fecha aspas. Um primeiro dado muito importante a ser extraído deste recibo, assinado pelo acusado Eduardo Azeredo, é o seguinte, ele demonstra que o acusado tinha, sim, ingerência na área financeira da sua campanha e tinha plena ciência de que a SMPIB e a DNA Propaganda, empresas de Marcos Valério, a estavam irrigando de maneira ilícita. Além disso, a defesa nada alegou sobre este documento. Isso é muito importante, senhores ministros. Não há na defesa uma única palavra sobre este documento, sobre este recibo de R$ 4.500.000. A defesa não alegou nada sobre esse documento, citado expressamente na denúncia, na oportunidade que teve de responder à acusação. E aqui eu me remeto ao apenso 34, folhas 6.925 e 6.938. O mais próximo que chega do tema é o trecho em que afirma, aspas, o que tem a ver Eduardo Azeredo com o que está dito na denúncia? Não é ele dirigente de quaisquer empresas. Não negociou o patrocínio dos eventos. Não sacou dinheiro em espécie. Não contraiu empréstimos. Havia designado Cláudio Mourão para fazer a administração financeira de sua campanha. Fecha aspas. Digo eu. Não explica, contudo, a causa do recebimento de R$ 4,5 milhões provenientes da empresa de Marcos Valério, a SMPIB Comunicação e da DNA Propaganda, em plena campanha à reeleição. Outro dado que demonstra a atuação financeira de Eduardo Azeredo e a aparente parceria com Marcos Valério e seus sócios na suposta empreitada criminosa, advém das afirmações de prestadores de serviços da campanha de Eduardo Azeredo, que foram remuneradas pela empresa de Marcos Valério, que emitiram as notas fiscais em nome do acusado Eduardo Azeredo e afirmaram que toda e qualquer prestação de serviços realizados no período da campanha eleitoral de 1998 tinha como cliente o próprio candidato. Também cito folhas 5.273 e 5.282 e 5.335 a 5.368. São inúmeros depoimentos. Também é importante ressaltar, desde logo, um fato altamente revelador acerca dos repasses estatais para a SMPIB Comunicação em 1998. As estatais mineiras Copasa, Comig e Benge jamais haviam patrocinado os eventos esportivos mencionados na denúncia, até o ano da campanha de reeleição de Eduardo Azeredo. Com efeito, o declarante Carlos Alberto Cota, que foi presidente da Comig durante o governo Azeredo, declarou o seguinte à Polícia Federal, aspas, que nos anos anteriores a Comig nunca patrocinou o referido evento esportivo. Fecha aspas. Relativamente ao grupo financeiro Benge, é também bastante revelador da natureza criminosa dos repasses o fato de que a sua privatização ocorreu apenas 12 dias depois dos repasses. Há indícios de que o patrocínio foi, como alega o Procurador-Geral, apenas um artifício utilizado para viabilizar a saída de recursos públicos das estatais às vésperas das eleições. Além disso, outro dado deste suposto patrocínio é bastante significativo para a caracterização da fraude. Até 1998,
o patrocínio estatal ao Enduro Internacional da Independência era feito diretamente pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, e não pelas estatais mineiras. Mais do que isso, os valores destinados ao evento eram infinitamente inferiores aos transferidos pela Copasa e pela Comig para a empresa de Marcos Valério em 1998, nos 2 meses que antecederam o pleito. Com efeito, segundo consta do relatório final dos trabalhos da CPMI dos Correios, folhas 6.571, volume 31, a participação financeira do governo de Eduardo Azeredo no evento Enduro da Independência evoluiu da seguinte maneira. Em 1995, o Estado destinou diretamente ao Enduro a quantia de R$50 mil. Em 1996, da mesma maneira, o Estado destinou ao evento o valor de R$50 mil, também através da Secretaria de Estado de Comunicação. Em 1997, o patrocínio subiu um pouquinho, passou para R$250 mil, mas continuou sendo prestado através da Secretaria de Comunicação. 1998, no ano da campanha de reeleição do acusado, o patrocínio estatal saltou à vultosa quantia de R$3.500.000, com verbas provenientes das estatais mineiras já mencionadas e utilizando-se a SMPIB Comunicação como intermediária desse patrocínio. O valor representou um aumento de 5.900% em relação a 1995 e 96 e de 1.100% em relação a 1997. Mais um dado importante, extraído dos depoimentos colhidos nesses atos, é o de que o milionário patrocínio estatal, por meio da transferência de R$3.500.000 para a SMPIB, ocorreu quando faltavam menos de 15 dias para a realização do Enduro Internacional da Independência, que viria a ocorrer entre os dias 5 e 7 de setembro. Ora, a Copasa somente entregou o cheque no montante de R$1,5 milhão à empresa de Marcos Valério no dia 24 de agosto de 1998. A Comig efetuou o pagamento da suposta cota de patrocínio por meio de 2 cheques, um com data de 25 de agosto de 1998, R$1 milhão, e outro, R$500 mil, no dia 4 de setembro, véspera da realização do evento que deveria ser patrocinado. Por fim, o Grupo Bengida efetuou a transferência de R$500 mil no dia 1º de setembro, também revelando completa exiguidade de tempo para patrocinar o referido evento. Com efeito, a viabilidade de um patrocínio milionário fornecido às vésperas do evento é induvidosamente questionável, a meu sentir. Outra informação que merece ser posta desde logo em perspectiva. Segundo o depoimento prestado em 19 de agosto de 2003 por Marcos Valério, aspas, a empresa SMPIB Comunicação Limitada não participou de nenhuma propaganda para a campanha de Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais. Esse dado é muito importante. A campanha publicitária do candidato Eduardo Azeredo em 1998 foi feita pela empresa do senhor Duda Mendonça. Marcos Valério não tinha a empresa de Marcos Valério não tinha qualquer vínculo formal, legal, com a campanha. O problema é que inúmeras testemunhas afirmaram que Marcos Valério era uma presença constante no comitê de reeleição de Eduardo Azeredo. E mais, são oriundos das contas das suas empresas inúmeros pagamentos feitos a cabos eleitorais e prestadores de serviço à campanha do acusado. Digo eu, ora, se as suas empresas não eram responsáveis por qualquer propaganda na campanha de reeleição do acusado, a presença de Marcos Valério no seu comitê deveria estar justificada por alguma outra razão. Contudo, alguns documentos constantes dos autos demonstram que o acusado Eduardo Azeredo provavelmente conhecia esta razão. Ademais,
Embora Eduardo Azeredo negue em sua defesa ter participado de negociações financeiras relativas à campanha, indícios constantes dos autos demonstram que ele teria participado, juntamente com o então vice-governador de Minas Gerais, Valfrido dos Mares Guia, da contratação de Duda Mendonça para ser o publicitário da sua chapa, em 98. O valor pago a Duda Mendonça teria alcançado a cifra de R$ 4.500.000, embora o valor oficialmente declarado na prestação de contas à Justiça Eleitoral tenha sido de apenas R$ 700.000. Sobre o tema, o Procurador-Geral da República faz o seguinte comentário, aspas, vide, entre outros, depoimentos de Clésio Andrade, especialmente, aspas, subsidiárias, que participou de uma reunião presidida pelo então governador Eduardo Azeredo, em local que não se recorda, além de uma outra reunião com o vice-governador Valfrido dos Mares Guia, em que foi apresentado o publicitário Duda Mendonça, fecha aspas. Há ainda mais uma demonstração de que Eduardo Azeredo teve, sim, participação nas decisões de natureza financeira da sua campanha em 98, configurando, ao menos indiciariamente, o dolo da sua conduta. Cuida-se do depoimento prestado por Carlos Henrique Martins Teixeira, ex-advogado de Cláudio Mourão, em ação de cobrança movida por Eduardo Mourão perante este Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Azeredo. Dizendo o seguinte, que Cláudio Mourão afirmou que Eduardo Azeredo e Clésio Andrade tinham pleno conhecimento dos gastos de campanha, que Cláudio Mourão mencionou ao depoente que parte dos recursos utilizados na campanha de 1998 foram provenientes do evento conhecido como Enduro da Independência. Fecha aspas. O dolo do acusado Eduardo Azeredo é revelado ainda pelos depoimentos de folhas 559, 560 e 561, 572 e correspondências de Vera Lúcia Mourão de Carvalho, prima de Cláudio Mourão e colaboradora da campanha do acusado. Vera Lúcia declarou o seguinte, aspas, posso afirmar com certeza que o senhor Clésio, o governador Eduardo Azeredo, o vice-governador Valfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão, Denise Landim, senhor Marcos Valério, sua secretária e eu, Vera Mourão, fazíamos semanalmente reuniões para tratar de assuntos referentes à entrada e saída de verbas, doações de empresários e doações que entravam como empréstimo, que seriam pagos após a eleição. A reeleição do senhor Eduardo Azeredo prossegue a depoente. A reeleição do senhor Eduardo Azeredo era contada como certa e, por isso, com a autorização dele, vários acordos foram firmados, porém, com a derrota, não foram cumpridos. E disse ainda a senhora Vera Mourão, sou considerado uma pessoa que sabe do relacionamento de todos com Marcos Valério, que posso dizer alguma coisa, e por isso me ameaçaram, dizendo para me calar, não declarar nada, não dizer nada sobre o que o ex-governador Eduardo Azeredo sabia e o Cláudio Mourão não quer me dar apoio nenhum. Afastou completamente. Estou sozinha, sofrendo pressões. Fecha aspas. São igualmente relevantes para a configuração do dolo as declarações prestadas por Nilton Antônio Monteiro, que, segundo ele mesmo informou em seu depoimento, foi cabo eleitoral de Eduardo Azeredo na campanha de 98. Diz ele, aspas, que sabe que parte dos recursos para a campanha foram provenientes de forma indevida das empresas CEMIG, Copasa, Comig e Benge, que parte desses recursos entravam pelas empresas DNA e SMPIB, que o governador de Minas Gerais, na época, Eduardo Azeredo, se reunia com os coordenadores de sua campanha e também determinava as pessoas que receberiam esses recursos, que Eduardo Azeredo tinha participação direta na distribuição dos recursos, que Eduardo Azeredo tinha total conhecimento de que parte dos recursos de sua campanha eram provenientes das empresas DNA, SMPIB e Banco Rural, e várias outras empreiteiras, que sabe que Eduardo Azeredo tinha contato com Marcos Valério, Rogério Tolentino e Ramon Cardoso. Em outro depoimento, Nilton Monteiro declarou o seguinte, aspas,
que sabe que o senhor Azeredo, hoje senador da República, desde o início da campanha eleitoral, tinha conhecimento de que as empresas mineiras CEMIG, Copasa, BENGE, Comig, Crédito Real e Loteria Mineira teriam de contribuir com recursos financeiros para a campanha, que os diretores de tais empresas estiveram presentes em uma reunião para tratar do tema, com a presença do candidato à reeleição do governo de Minas, senhor Eduardo Azeredo, que Marcos Valério também participou dessa reunião. Fecha aspas. Prossigo. Assim, há indícios, ainda que provisórios, que apontam para a atuação dolosa de Eduardo Azeredo na prática dos crimes narrados na denúncia. Passo em seguida a analisar a descrição dos crimes de peculato, como se deu a apropriação do dinheiro público para utilização e proveito próprio. Os repasses da Copasa e da Comig para a SMPIB Comunicação, a título de patrocínio do evento esportivo, ocorreram exatamente da mesma maneira e foram narrados mutatis mutandis, de modo idêntico pela denúncia. Capítulo 2.3 Copasa, capítulo 2.4 Comig. Os aspectos comuns envolvendo os repasses dessas empresas foram destacados pelo Procurador-Geral no capítulo 2.5 da denúncia. Os repasses efetuados pelo BENGE estão narrados no capítulo 2.8 da denúncia. A identidade dos métodos utilizados para os repasses das estatais para a SMPIB Comunicação é um indício de que os crimes realmente ocorreram e foram planejados com antecedência pelo acusado. A sequência e cronologia dos fatos são também bastante reveladoras, além das pessoas supostamente envolvidas pelos acusados nos crimes. Trata-se de pessoas que são das relações e da mais estrita confiança do acusado, razão pela qual não se pode crer que teriam agido à sua revelia ou sem o seu consentimento. Com efeito, na qualidade de governador do Estado de Minas Gerais, segundo o Procurador-Geral, Eduardo Azeredo teria ordenado ao secretário de Comunicação, Eduardo Guedes, que emitisse ofícios às estatais mineiras, determinando o patrocínio do Enduro Internacional da Independência. O patrocínio se deu, nos 3 casos, mediante o repasse de recursos das referidas estatais para a empresa SMPIB Comunicação, empresa de Marcos Valério, que, como já visto, não tinha qualquer vínculo formal com a campanha do acusado. Eduardo Guedes era o colaborador de Eduardo Azeredo desde a campanha vitoriosa de 1994 ao governo do Estado de Minas Gerais, como afirmado pelo próprio ex-secretário em seu depoimento. Por sua vez, as empresas SMPIB e DNA Propaganda pertenciam ao candidato a vice-governador do acusado, Clésio Andrade, e, de acordo com a denúncia, foram utilizadas para a lavagem do dinheiro público, viabilizando a sua aplicação na campanha. Aqui eu acho que eu tenho que fazer uma explicação. Essas empresas do Marcos Valério eram o controle das empresas, quem detinha o controle de fato era o Clésio Andrade. Ele detinha mais de 40% das ações das empresas. Marcos Valério detinha cerca de 10%, 2 dos sócios, cada um 22%, 22,5%. Marcos Valério, Ramon e Cristiano Paz eram sócios de Clésio Andrade e, portanto, também eram pessoas plenamente confiáveis e dispostas a colaborar com o Eduardo Azeredo na empreitada. Estariam envolvidos ainda o ex-secretário de Estado do governo, Azeredo, e coordenador administrativo e financeiro da campanha, o senhor Cláudio Mourão,
além do então vice-governador Valfrido dos Mares Guia, cujas condutas serão apreciadas pelos órgãos jurisdicionais de primeira instância. No mais, os diretores de cada empresa estatal teoricamente prejudicada teriam atuado nos limites das respectivas empresas. Passo, assim, a analisar inicialmente a imputação de peculato supostamente praticado em detrimento da empresa Copasa. Quanto ao crime de peculato praticado em tese contra a Copasa, a denúncia assim narrou os fatos. Aspas, na função de secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social do Governo de Minas Gerais, Eduardo Guedes determinou, em nome do Estado de Minas Gerais, que a Copasa repassasse R$ 1,5 milhão para a empresa SMPIB Comunicação, sob a justificativa de aquisição de cota principal de patrocínio do evento Enduro Internacional da Independência. O chefe imediato de Eduardo Guedes era Eduardo Azeredo, que foi um dos mentores do crime perpetrado e seu principal beneficiário. Como será esclarecido em tópico posterior, o patrocínio, que seria apenas para o evento internacional, para o evento Enduro Internacional da Independência, acabou sendo ardilosamente ampliado para mais 2. Na parte principal, o ofício subscrito por Eduardo Guedes tem o seguinte teor, aspas, neste sentido, autorizo a Copasa participação nos 3 eventos do setor, projetos em anexo, através de patrocínio, cota principal, fecha aspas. Prontamente, sem qualquer questionamento, Rui Lage, então presidente da Copasa, e Fernando Moreira, então diretor financeiro e administrativo, autorizaram o imediato repasse da milionária quantia para a empresa que seria encarregada de viabilizar, mediante práticas fraudulentas, a destinação criminosa do dinheiro público. O repasse de R$ 1,5 milhão da Copasa para a empresa comandada por Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon e Clésio foi a primeira etapa do crime de peculato. Conforme será descrito a seguir, o rosário de ilegalidades demonstra, na verdade, que Rui Lage e Fernando Moreira, ao acatarem a ilegal determinação de Eduardo Guedes, tinham consciência de que estavam concorrendo para o indevido desvio de verbas públicas. Fernando Moreira, que é filiado ao PSDB, mantém vínculo pessoal desde 1970 e profissional desde 1991 com Eduardo Azeredo. Rui Lage, por seu turno, chegou a se licenciar do cargo de presidente da Copasa para participar da campanha eleitoral de 1998. Fecha aspas. Assim, digo eu, segundo o Procurador-Geral da República, na qualidade de secretário adjunto da Casa Civil e de Comunicação Social, Eduardo Guedes teria sido utilizado pelo acusado Eduardo Azeredo para determinar os desvios de recursos públicos sem levantar suspeitas quanto à sua posterior destinação, autorizando assim a Copasa, a Comig e o Benge a transferirem verbas milionárias para a SMPIB Comunicação, bem como permitindo depois que a empresa DNA Propaganda utilizasse os seus contratos públicos com o Estado de Minas Gerais como garantia de empréstimo obtido junto ao Banco Rural, que veio a ser dirigido para a campanha de Eduardo Azeredo, conforme admitiram os denunciados Marcos Valério e Cláudio Mourão em depoimentos prestados nestes autos. Aparentemente, o empréstimo em questão acabou sendo quitado com dinheiro público, como será visto no capítulo 4 deste voto, quando analisarei a imputação do crime de lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral afirma que todos os atos do secretário de Estado, Eduardo Guedes, teriam sido praticados sob o comando direto do então governador Azeredo, o único que poderia autorizar a transferência milionária de verbas de companhias estatais mineiras para as empresas de Marcos Valério, estatais de que o Estado por ele comandado era o acionista majoritário. Os indícios de prática do crime de peculato pelo acusado são bastante relevantes. Com efeito, o diretor financeiro e administrativo da Copasa, à época da campanha de 1998, Fernando Moreira Soares, cuja conduta será analisada em primeira instância, disse o seguinte, neste inquérito, que
salvo engano, no final do ano de 1991, foi convidado pelo então prefeito e atual senador Eduardo Azeredo para ocupar o cargo de diretor financeiro da empresa Prodabel, empresa de processamento de dados de Belo Horizonte, que em novembro de 1993 assumiu interinamente o cargo de secretário municipal de Fazenda no município de Belo Horizonte, ali permanecendo até o final de 1993. Que em fevereiro ou março de 1995 foi convidado pelo então governador do estado de Minas, Eduardo Azeredo, a ocupar o cargo de diretor financeiro e administrativo da Sociedade de Economia Mista, Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que permaneceu no cargo até janeiro de 1999, quando então foi sucedido por um outro diretor que não se recorda, que é amigo pessoal do senador Eduardo Azeredo, tendo-o conhecido nos idos de 1970, tendo sido convidado pelo mesmo para ocupar os cargos públicos mencionados, que é filiado ao PSDB há algum tempo, não sabendo precisar a data da sua filiação, que não conhece e nunca teve qualquer contato com Marcos Valério Fernandes de Souza, que se recorda de ter autorizado o pagamento da quantia de R$1.500.000 a título de patrocínio para a empresa SMPIB, que este patrocínio foi solicitado pela Secretaria Estadual de Comunicação do Estado de Minas Gerais, através de ofício enviado ao presidente da Copasa, que tem conhecimento de que o numerário em questão foi repassado à empresa SMPIB, que não tem conhecimento de prestação de contas dos valores entregues pela Copasa à SMPIB, que não tem conhecimento da existência de prévia licitação para que a SMPIB fosse escolhida como responsável para o recebimento dos recursos da Copasa a título de patrocínio, que desconhece os critérios que determinaram a escolha da SMPIB, que no final de 1998, o senhor Rui Lage se licenciou para participar da campanha eleitoral do PSDB, período em que o declarante assumiu interinamente a presidência da Copasa, que tem conhecimento de que o senhor Rui Lage ficou responsável pela coordenação da campanha em uma região de Minas Gerais, não sabendo precisar maiores detalhes sobre a atuação deste indivíduo naquela disputa eleitoral. Fim de citação. Digo eu, como se vê, a relação entre Fernando Moreira Soares e o acusado Eduardo Azeredo vem de longa data, desde a década de 1970. O depoente é amigo de Eduardo Azeredo e, aparentemente, não teria qualquer motivo para trair a sua confiança. Mais do que isso, foi nomeado por Eduardo Azeredo para vários cargos importantes, desde a época em que o acusado era prefeito de Belo Horizonte, em 1991. Assim, o fato de ele ter autorizado um patrocínio milionário, nunca antes fornecido pela empresa, sem nem mesmo analisar a viabilidade do evento esportivo e a razoabilidade da cota de patrocínio, e sem questionar os critérios que determinaram a escolha da empresa SMPIB Comunicação como intermediária deste patrocínio, é um indicativo de que o governador estava ciente da transferência. Mais do que isso, o presidente da empresa, o Rui Lage, chegou a se licenciar do cargo para participar da campanha. São coincidências que não podem ser subestimadas, a meu sentir. Por sua vez, Rui José Viana Lage, presidente da Copasa durante o governo do acusado, naquele ano se licenciou do cargo para colaborar na campanha, declarou o seguinte, aspas, que é fazendeiro, desempenhando atualmente atividades relacionadas ao plantio de eucaliptos e elaboração de carvão vegetal, que trabalhou no mercado de capitais por longa data, que foi secretário municipal de Indústria, Comércio e Abastecimento de Belo Horizonte no governo de Hélio Garcia, que foi designado prefeito municipal de Belo Horizonte para completar o mandato anteriormente exercido por Hélio Garcia, que em seguida assumiu o Banco Agremisa, indicado pelo governador Hélio Garcia, permanecendo no comando do banco até o ano de 1986. Que Hélio Garcia, retornando ao governo de Minas Gerais, convidou o declarante a assumir a presidência do Banco Benge. Após ter declinado do convite, foi oferecida a presidência da Copasa, sendo aceito com a intenção de ficar apenas alguns dias,
vindo a permanecer durante toda a gestão de Hélio Garcia e também na gestão de Eduardo Azeredo, que na campanha eleitoral de 1998, atendendo à solicitação do candidato à reeleição Eduardo Azeredo, solicitou licença da presidência da Copasa com a finalidade de melhorar o desempenho de votos da coligação PSDB-PFL. Os trabalhos, nós podemos estipular que vamos até ao meio-dia. Meio-dia? E para que possamos fazer, então, a interrupção. Nós estamos... Página 14. Meio-dia, meio de 15, talvez. Vou avançar um pouquinho. Podemos estipular até meio-dia, 15, e aí retomamos às 2h30. Tá bem. Solicitou licença da presidência da Copasa com a finalidade de melhorar o desempenho de votos da coligação PSDB-PFL na região de Montes Claros, que a Copasa copatrocinou, juntamente com outras empresas, os eventos Enduro Internacional da Independência, Mundial de Motocross e Iron Biker, que inicialmente não era favorável que o patrocínio fosse levado a efeito pela Copasa, solicitando, inclusive, determinação por escrito da Secretaria de Comunicação do Estado de Minas Gerais para que a empresa efetuasse a liberação do patrocínio, que entendia que, pelo decreto existente, a SECOM é que tinha a capacidade de efetuar toda a comunicação do governo, que, inclusive, a SECOM tinha solicitado algumas empresas para atuar na área de comunicação e publicidade, que ficou estabelecido que a empresa Asa Publicidade ficaria com a conta de publicidade da Copasa, que não teve contato com nenhum representante da SMP-IB Publicidade no caso do patrocínio da Copasa e no evento Enduro Internacional da Independência em 1998. Que não se recorda se houve deliberação da diretoria da Copasa a respeito do pagamento da cota de patrocínio para o evento. Que no período de patrocínio do evento, a Copasa tinha boa situação financeira, que posteriormente, com a compra das ações da Copasa, que pertencia ao Estado, com a finalidade de ajudar o governo mineiro, diminuiu um pouco o dinheiro em caixa da empresa. Que não se recorda de ter efetuado patrocínio de tal magnitude a nenhum outro evento no período em que esteve à frente da Copasa. Digo eu, como se vê, este depoimento traz sérios indícios de autoria contra o acusado Eduardo Azeredo, conferindo substância à descrição da conduta criminosa praticada em tese. Com efeito, o acusado solicitou pessoalmente a Rui Lage que se licenciasse da presidência da Copasa para melhorar o desempenho de votos da coligação PSDB-PFL na região de Montes Claros, já no segundo turno das eleições. Rui Lage, quando na presidência da Copasa, transferiu, por determinação do Estado de Minas Gerais, mediante autorização dada pelo subsecretário de Comunicação do governador Azeredo, o valor de R$ 1.500.000 para a SMP-IB, viabilizando assim os desvios de recursos públicos para a campanha do acusado. Seu depoimento revela que, num primeiro momento, o governo sugeriu o alegado patrocínio ao Enduro Internacional da Independência de modo informal, considerando que a empresa não poderia fazê-lo sem uma ordem expressa emanada do governo central de Minas Gerais, que era a autoridade competente para a publicidade estatal. Rui Lage solicitou uma autorização formal da Secretaria de Comunicação, que seria o órgão com atribuição legal para efetuar o patrocínio pretendido pelo acusado Eduardo Azeredo. Assim, Eduardo Guedes, na qualidade de secretário adjunto da SECOM e subordinado diretamente ao acusado, teria supostamente acatado a ordem do governador e determinado que a Copasa e a Combig transferissem cada uma R$ 1.500.000 para a SMP-IB, que ficaria responsável pela publicidade estatal no evento. O procurador-geral prossegue na narrativa do crime de peculato da seguinte maneira, aspas, a comprovação de que toda a operação não passou de uma grande farsa já começa a ser demonstrada pela data do ofício assinado por Eduardo Guedes para a Copasa e da nota fiscal emitida pela empresa SMP-IB Publicidade pelo suposto patrocínio. Ambos estão datados de 7 de agosto. Ora,
Como poderiam Cristiano Paz, Ramon e Marcos Valério, responsáveis pela SMPIB, ter tanta certeza de que a Copasa acataria a ordem proferida por Eduardo Guedes, a ponto de emitir a nota fiscal no mesmo dia do ofício? A resposta é simples. Como tudo era uma estratégia para desviar recursos públicos em prol de Azeredo e Clésio Andrade, todos os detalhes e passos do esquema estavam pré-definidos, inclusive que Fernando Moreira e Rui Lage atenderiam, como efetivamente atenderam, a ilegal determinação. Para piorar, na linha do que será narrado posteriormente, um dos empréstimos fraudulentos foi obtido também no dia 7 de agosto de 1998, tendo como uma de suas garantias justamente o crédito indicado na nota fiscal emitida pela SMPIB Publicidade contra a Copasa. Fecha aspas. Digo eu, note-se, pois, que num só dia foram praticados 3 atos coordenados, que teriam por fim, segundo a denúncia, o financiamento ilícito da campanha de reeleição de Eduardo Azeredo, mascarando o suposto desvio de dinheiro público da Copasa. Foram eles os seguintes. Primeiro, o acusado Eduardo Azeredo, mediante ordem dada a Eduardo Guedes, teria determinado, em nome do Estado de Minas Gerais, que a Copasa patrocinasse o evento e transferisse R$1.500.000 para a SMPIB. Merecem escrutínio cerrado os seguintes fatores. Primeiro, a magnitude do patrocínio que o próprio presidente da Copasa afirmou não ter qualquer paralelo na história da empresa, indicando a necessidade de uma ordem superior para que fosse levado adiante. Segundo, a afirmação de Rui Lage no sentido de que ele não concordava com o patrocínio e, por esta razão, pediu que houvesse uma determinação formal, por escrito, do governo central de Minas Gerais para que a Copasa patrocinasse o evento esportivo, já que o órgão com a incumbência legal para a publicidade do governo seria a Secretaria de Comunicação. Isso indica que houve um primeiro pedido de patrocínio informal, ao qual ele opôs a necessidade de uma determinação estatal superior, por escrito, que finalmente foi dada por Eduardo Guedes, chefe da SECOM, subordinado direto do governador. Terceiro, o timing do patrocínio que se efetivou em regime de urgência pelas estatais controladas pelo governo do acusado, isto é, faltando poucos dias para a realização do Enduro Internacional da Independência, quando já não havia sequer tempo hábil para a veiculação publicitária das marcas das estatais e, ao mesmo tempo, quando a campanha do acusado alcançava o seu ápice, ou seja, final de setembro de 1998. Dentre outros indícios de que teria sido necessária a participação direta de Eduardo Azeredo nas transferências milionárias das estatais mineiras para a SMPIB. Segundo, no mesmo dia em que foi dada a ordem para que a Copasa fornecesse os recursos para o patrocínio, a SMPIB Publicidade emitiu a nota fiscal referente ao valor de R$1.500.000 contra a estatal em questão. Ou seja, a emissão da nota fiscal foi simultânea à confecção e assinatura do ofício da SECOM por Eduardo Guedes, embora a diretoria da Copasa ainda não tivesse sequer discutido a viabilidade do patrocínio em questão. Terceiro, ainda nesse mesmo dia 7 de agosto, a referida nota fiscal foi usada como garantia de um empréstimo obtido por Marcos Valério e seus sócios junto ao Banco Rural, com o objetivo de injetá-lo na campanha do acusado e saldá-lo com os recursos públicos desviados da Copasa a título de patrocínio, dissimulando dessa forma a origem ilícita dos valores aplicados pela SMPIB na campanha à reeleição de Eduardo Azeredo. Daí porque o Procurador-Geral da República afirma que o empréstimo foi simulado, pois as coincidências de dados são características de fraude, além de que os recursos estatais naquele dia ainda não haviam sido liberados para a SMPIB. Quarto, também nesse mesmo dia 7 de agosto, com o valor do patrocínio das estatais
como o valor do patrocínio das estatais ainda não fora transferido para a SMPIB, o Estado de Minas Gerais concedeu autorização para a utilização da nota fiscal emitida pela empresa de Marcos Valério como garantia do empréstimo junto ao Banco Rural, através de acordo do secretário de Comunicação, Eduardo Guedes. O procurador-geral salientou que, aspas, o chefe imediato de Eduardo Guedes era Eduardo Azeredo, que foi um dos mentores do crime e seu principal beneficiário. E destacou ainda, Eduardo Azeredo foi o principal beneficiário do esquema articulado. Como governador do Estado de Minas Gerais, deu suporte para Eduardo Guedes, secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, ordenar os ilegais repasses da Copasa e da Comig, bem como garantir em nome do Estado o empréstimo número tal de 9 milhões de reais. Também determinou a entrega de valores do BEIGE para a SMPIB Comunicação. Embora negue os fatos, as provas colhidas desmentem a sua versão defensiva. Fecha aspas. A fim de robustecer as suas afirmações, o Procurador-Geral destaca o depoimento do acusado Eduardo Azeredo no trecho em que este alegou que, aspas, não percebeu a circulação ou aporte de recursos para a campanha acima daqueles oficialmente declarados ao Tribunal Regional Eleitoral, e faz um cotejo com outros depoimentos constantes dos autos. E prossegue. Durante a campanha eleitoral, tratou da destinação de recursos para aliados, recursos esses oriundos do esquema montado, especialmente, que procurou o governador Azeredo em seu... o procurador está citando o depoimento de Antônio do Vale Ramos, folhas 2245 e 2248. Que procurou o governador Azeredo em seu comitê de campanha para formalizar o apoio à sua reeleição ao governo de Minas Gerais. Que ficou acordado com o candidato à reeleição Eduardo Azeredo que o comitê central iria apoiar de forma estratégica e financeira o declarante na região de Patos de Minas, não se falando, porém, na quantia que seria destinada ao declarante para cobrir despesas eleitorais. Empresas remuneradas por Marcos Valério emitiram notas fiscais em nome de Eduardo Azeredo e, especialmente, aspas, subsidiárias. Informamos ainda que até o recebimento do presente ofício, sequer tínhamos conhecimento de que o referido depósito teria sido realizado pela empresa SMPIB Comunicação Limitada. Haja vista que, como será exposto abaixo, toda e qualquer prestação de serviço realizado pela AFC Eventos, que é a empresa desse Antônio de Vaz, no período da campanha, para o candidato Eduardo Azeredo, tínhamos como cliente o próprio candidato, o senhor Eduardo de Azeredo, conforme notas fiscais emitidas anexas. Fecha aspas. Com efeito, digo eu, as notas fiscais fornecidas pela empresa AFC Eventos Limitada identificam como cliente de seus serviços o acusado Eduardo Azeredo, ou seja, foram emitidas em nome do acusado, embora o pagamento tenha sido efetuado pela SMPIB Comunicação. Isso demonstra, mais uma vez, o envolvimento de Eduardo Azeredo com os supostos crimes narrados na inicial e o seu intenso relacionamento com a empresa de Marcos Valério, operadora do suposto esquema. Por tal razão, é lícito concluir nesta fase do procedimento que o patrocínio do Enduro, determinado pela Secretaria de Comunicação do governo do acusado, foi, como alega a denúncia, um artifício para permitir que a transferência fraudulenta de recursos estatais fosse efetivada em benefício da campanha de Eduardo Azeredo, de acordo com seu plano inicial. Como salientei anteriormente, a participação intensa de Marcos Valério na campanha de Azeredo se ilustra sobretudo pelo vultoso repasse de 4.500.000 feito pelas suas empresas para o acusado através de Cláudio Mourão, de acordo com o recibo já mencionado. Volto a transcrever o teor do recibo que desmonta, ao menos nesta análise preliminar, a alegação do acusado de que não se envolvia com as questões financeiras durante a sua campanha. Além disso, por diversas vezes, Marcos Valério foi visto em reuniões no comitê de campanha do acusado.
Acontece que não havia razão objetiva que justificasse a presença constante de Marcos Valério nas reuniões do Comitê Eleitoral, já que as suas empresas não eram responsáveis pela publicidade da campanha de reeleição do acusado. Tampouco havia uma justificativa legal minimamente plausível para os vultosos aportes de recursos repassados pela SMPIB e pela DNA para a campanha. Dinheiro este de origem aparentemente ilícita, ou seja, crimes de peculato. A colaboração da SMPIB e da DNA nos moldes e no contexto em que ocorreu reforça a acusação dirigida contra Eduardo Azeredo, à época governador do estado de Minas Gerais, que mantinha contratos com as empresas em questão. Narra ainda o procurador-geral o seguinte: além do mencionado dado referente à data que é relevante para revelar o conluio existente entre os envolvidos, outros merecem destaque. O evento Enduro Internacional da Independência era titularizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo, que, por sua vez, firmou um contrato de exploração com a empresa SMP Publicidade, outorgando-lhe o direito exclusivo de promover e comercializar o evento. Chamo mais uma atenção para esse detalhe. SMPIB Publicidade era a detentora da exclusividade. A nota fiscal que amparou o repasse, mencionando expressamente o Enduro, foi emitida pela empresa SMPIB Publicidade, portanto, a detentora da exclusividade. Entretanto, e aqui reside mais uma importante peça no mosaico montado para dissimular o desvio. A real beneficiária do valor de R$ 1.500.000, no dia 24 de agosto de 1998, foi a SMPIB Comunicação. A transferência foi ilegal, pois era a SMPIB Publicidade quem detinha o direito exclusivo sobre o evento, e não a SMPIB Comunicação. O motivo do transplante da milionária verba, prossegue o Procurador-Geral, que seria da SMPIB Publicidade e foi para a SMPIB Comunicação, foi proporcionar as etapas seguintes do desvio. Na linha do que foi destacado no tópico introdutório dos fatos, a criação da SMPIB Comunicação, distinta da SMPIB Publicidade, foi um modo encontrado por Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollebar para viabilizar a entrada de Clésio Andrade na empresa. Por estar, aspas, limpa, fecha aspas, livre de dívidas, a SMPIB Comunicação, como comprovam os laudos periciais 1998 e 2076, ambos produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalística, era o veículo perfeito para a perpetração dos mais variados e graves tipos de crimes e fraudes. Na verdade, com a constituição da empresa SMPIB Comunicação, a SMPIB Publicidade foi desativada. Fecha aspas. O depoimento de Clésio Andrade, candidato a vice-governador, prestado ao Departamento de Polícia Federal durante as investigações, confere verossimilhança à exposição do Procurador-Geral. Disse ele o seguinte, aspas, Marcos Valério comentou com o declarante que seria representante de Cristiano Paz e Ramon Cardoso, sócios da empresa SMPIB Publicidade Limitada. Que Marcos Valério apresentou a situação financeira da SMPIB Publicidade quando percebeu um volume muito grande de dívidas, que estas dívidas chegavam ao montante de 12 milhões de reais. Que a antiga empresa SMPIB Publicidade permaneceria com o passivo a ser gerido por Marcos Valério e seus sócios, que desta forma foi constituída a SMPIB Comunicação Limitada, sendo que o ingresso do declarante nessa empresa deu-se através da CS Andrade Participações, posteriormente denominada Holding Brasil, que a gestão da empresa ficou sob responsabilidade de Marcos Valério e dos demais sócios. Pode afirmar que a SMPIB Publicidade foi desativada com a constituição da SMPIB Comunicação, que, em 1997, Marcos Valério solicitou ao declarante e aos demais sócios da SMPIB Comunicação
que adquirissem a empresa DNA Propaganda, na época em dificuldades financeiras, que a DNA Propaganda possuía contratos com instituições estaduais e federais, não sabendo precisar quais. Fecha aspas. Digo eu, a afirmação categórica de Clésio Andrade, no sentido de que a SMPIB Publicidade foi desativada, ou seja, deixou de prestar serviços de publicidade depois da criação da SMPIB Comunicação, fornece um indício de que as notas fiscais emitidas pela SMPIB Publicidade em 7 de agosto de 98, referente aos mencionados patrocínios da Copasa e da Comig ao Enduro Internacional da Independência, eram notas frias, pois foram emitidas em nome de uma empresa que não mais funcionava, a SMPIB Publicidade, não podendo, portanto, realizar o patrocínio de um evento mencionado na nota fiscal. Ademais, como a SMPIB Publicidade apresentava um passivo milionário de 12 milhões de reais, de acordo com o Clésio Andrade, qualquer recurso que eventualmente entrasse na sua contabilidade seria alcançado pelos credores. Este é o motivo pelo qual os recursos estatais foram redirecionados para a SMPIB Comunicação, que, contudo, não era titular do direito exclusivo de exploração do Enduro Internacional da Independência, ao contrário das justificativas de alguns dos envolvidos para a escolha da SMPIB Comunicação. Como salientou o Procurador-Geral da República, embora a nota fiscal referente ao patrocínio tenha sido emitida pela SMPIB Publicidade, foi a própria diretoria da Copasa que transferiu os recursos públicos, da ordem de R$ 1.500.000, diretamente para a SMPIB Comunicação, sem qualquer base contratual, justificativa ou explicação. Para que recursos tão vultosos fossem transferidos para empresa diversa daquela que emitiu a nota fiscal de patrocínio, patrocínio este determinado pelo governo de Minas Gerais, seria necessária, no mínimo, uma consulta à autoridade superior que se responsabiliza pela regularidade das finanças estatais, especialmente em ano eleitoral e, consequentemente, em fim de mandato. Isso porque o Estado de Minas Gerais, por meio de seu governador, é o acionista majoritário das estatais envolvidas nos supostos crimes narrados na inicial. Assim, a alteração da empresa credora não poderia ser feita sem o aval do Estado, através do acusado Eduardo Azeredo, que à época acumulava a função de governador com a de candidato à reeleição. E é esse, portanto, mais um elemento indiciário, a meu sentir. Com o objetivo de apontar indícios adicionais de autoria existentes contra o acusado e o dolo utilizado na prática do crime de peculato, o Procurador-Geral da República afirmou ainda o seguinte, aspas, também merece registro que o investimento de montante tão expressivo em evento esportivo tinha necessariamente que ser precedido de avaliações técnicas, no mínimo, para definir se o retorno a ser alcançado justificaria o repasse. Contudo, não houve qualquer avaliação dessa natureza. A assessoria de apoio empresarial da Copasa não foi sequer consultada sobre o suposto patrocínio em exame. Na verdade, seria pueril esperar de Rui Lage e Fernando Moreira a elaboração de qualquer estudo prévio. Com efeito, eventual estudo, se fosse feito de modo minimamente sério, não recomendaria o repasse de R$ 1,5 milhão para a empresa de Marcos Valério, Cristiano e Ramon. No depoimento de folhas 440 e 442, o próprio acusado Fernando Moreira, diretor financeiro da Copasa à época dos fatos, afirmou o seguinte, aspas, que não teve acesso aos projetos em anexo mencionados na carta enviada pelo secretário de Estado Eduardo Pereira Guedes, que, portanto, não tomou conhecimento da planilha de custos do evento que seria patrocinado pela Copasa, que não tem conhecimento se a referida planilha de custos foi apresentada à empresa mineira de saneamento, fecha aspas. Digo eu, em suma, os recursos foram transferidos nominalmente para a SMPIB Comunicação, empresa diversa da que emitiu as notas fiscais, e não foram analisados os projetos e anexos mencionados
sobre os custos do evento, embora fosse dever da diretoria financeira da Copasa realizar essa análise antes de autorizar a aquisição da cota de patrocínio, pelo valor que foi determinado no ofício da SECOM. Aparentemente, o governo sequer se preocupou em enviar tais projetos, já que, de acordo com a denúncia, a determinação do patrocínio foi um simples artifício para viabilizar o desvio de recursos públicos para a campanha do acusado. E prossegue o Procurador-Geral, aspas, o valor repassado pela Copasa para a SMPIB Comunicação foi desviado para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo. Pelas provas produzidas na fase inquisitória, um valor ínfimo foi realmente destinado ao evento esportivo. Nessa seara, observe-se que a SMPIB Comunicação não prestou contas dos gastos realizados com o montante entregue pela Copasa. Ao atender à requisição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eis o que constou na resposta apresentada por Marcelo Siqueira, então presidente da Copasa. Aspas. Com referência à prestação de contas, ressaltamos que o pagamento foi efetuado pela Copasa mediante a contra-apresentação por parte da SMPIB Comunicação da nota fiscal de número 002658 no importe total de R$ 1.500.000. Diz o Procurador-Geral, nota fiscal não é prestação de contas. Prestação de contas é informar de modo individualizado, mediante comprovação idônea, quanto foi gasto no evento. Isso não foi feito, pois o dinheiro foi destinado para a campanha eleitoral. Repita-se, era obrigação legal da SMPIB Comunicação prestar contas do montante público recebido da Copasa. A defesa de Eduardo Azeredo questiona a exigibilidade dessa prestação de contas, sustentando o seguinte, aspas, por outro lado, a denúncia da impropriedade. Reclama uma prestação de contas do patrocínio de um evento. Nada mais impróprio. Para se ter uma ideia do que seja um patrocínio, tome-se o mais visível atualmente. A Petrobras, a maior empresa do país, patrocina o Flamengo, o time de futebol de maior torcida do país. Dá-lhe anualmente, ao que informaram os jornais, 24 milhões de reais. O Flamengo ostenta nas camisas com que atuam seus jogadores o nome, a marca, o logotipo da Petrobras. E emprega o dinheiro que recebe pelo modo e pela forma que julgar conveniente. Obviamente, não presta contas à Petrobras. Fecha aspas. Digo eu, data vênia cuida-se de um sofisma. A relação de patrocínio entre o time de futebol do Flamengo e a Petrobras é completamente diversa da relação ocorrida entre o governo de Minas Gerais e a SMPIB Comunicação no Enduro da Independência e nos outros eventos. Por uma razão muito simples. No caso da Petrobras, o dinheiro é destinado ao próprio objeto do patrocínio, que é o clube de futebol. Em troca do patrocínio, o time ostenta a marca da Petrobras em seu uniforme. Já no caso dos autos, o dinheiro público aparentemente desviado das estatais foi transferido para a SMPIB Comunicação na qualidade de intermediária e não à direção do Enduro Internacional da Independência ou à sua comissão organizadora. Ou seja, as vultosas verbas públicas não tinham, obviamente, a SMPIB como destinatária final. O patrocínio se destinava, em teoria, à promoção e realização do Enduro Internacional da Independência, para que, com o sucesso do evento em questão, as empresas mineiras tivessem as suas marcas alavancadas no plano publicitário. Assim, a SMPIB Comunicação foi simplesmente a empresa paga como intermediária pelas estatais para realizar a promoção de suas marcas nos eventos e incentivar as práticas esportivas envolvidas. Daí se conclui o óbvio. A SMPIB não poderia utilizar o dinheiro em benefício próprio ou de quem lhe parecesse apropriado, dando-lhe destinação diversa daquela indicada pelo Estado de Minas Gerais, que determinou o repasse, que era o patrocínio do Enduro Internacional da Independência, sob pena de a conduta configurar o crime de peculato.
Assim, diversamente do alegado pela defesa do acusado, a SMPIB Comunicação, que efetivamente beneficiou-se dos recursos desviados das empresas estatais, especialmente dessa que nós estamos examinando agora, a Copasa, apesar de não ser detentora legal dos direitos de exploração do evento esportivo mencionado inequivocamente, tinha o dever de demonstrar que a verba recebida foi aplicada na promoção e realização dos eventos esportivos, comprovando o modo como os recursos foram gastos e aplicados e os serviços por ela prestadas em contrapartida aos 3,5 milhões de reais que recebeu dos... Estou me encaminhando para interrupção já, que recebeu dos cofres públicos. Do contrário, ter-se-ia um enriquecimento sem causa. Trata-se de dinheiro público, cuja gestão se submete aos princípios da moralidade, da publicidade e da eficiência, a serem fiscalizados, em primeiro lugar, pelo chefe do Poder Executivo, à época, o próprio acusado. Outro argumento da defesa do acusado é o de que o Enduro Internacional da Independência já era patrocinado pelo Estado de Minas Gerais há muitos anos. Contudo, como já se viu em tópicos anteriores deste voto, esta afirmação traduz apenas uma meia-verdade. Em primeiro lugar, porque os recursos destinados ao evento nos anos anteriores eram infinitamente inferiores aos que foram transferidos em 1998 para a SMPIB Comunicação. Em segundo lugar, porque a Copasa, a Comig e o Benji jamais haviam sido solicitados a fornecer recursos para o patrocínio de eventos esportivos pelo governo do Estado de Minas Gerais. Em terceiro lugar, porque era a atribuição da Secretaria de Estado da Comunicação Social fazer toda a comunicação do Estado de Minas Gerais, como esclareceu Rui Lage em seu depoimento, exatamente como ocorrera nos anos anteriores ao da campanha à reeleição de Eduardo Azeredo em 1998. Por último, porque os recursos milionários foram transferidos para a SMPIB Comunicação em regime de urgência, às vésperas da realização dos eventos esportivos em questão, o que inviabilizaria a aplicação a contento desses recursos e a fiscalização dessa aplicação em pleno ano eleitoral. Eduardo Guedes, secretário adjunto da SECOM durante o mandato de Eduardo Azeredo, afirmou o seguinte sobre o total repassado pelas estatais mineiras, que não se recorda de patrocínio, este é o autor da autorização, esse é o Eduardo Guedes, que não se recorda de patrocínio governamental a eventos esportivos que envidassem esforços financeiros de tal magnitude, que não houve qualquer outro tipo de evento ou de serviço que a SMPIB tenha apresentado à SECOM com verba específica no período em que o declarante esteve à frente de tal órgão, que desconhece que a SMPIB tenha prestado contas dos recursos recebidos a título de patrocínio das empresas Comig e Copasa. Fecha aspas. Digo eu, reitere-se. O autor do depoimento acima é ninguém menos do que o ex-secretário de Estado adjunto de comunicação do governo do acusado. Isto é, uma autoridade pública de nível elevado, ligada diretamente ao chefe do Executivo Estadual, da qual partiu a determinação expressa para que as estatais da unidade federada repassassem irregularmente verbas públicas para as empresas de Marcos Valério. O acusado Eduardo Azeredo tentou, em sua resposta, transmitir a ideia de que nada mudou em 1998, que simplesmente houve uma autorização de patrocínio ao Enduro, a exemplo do que ocorrera em anos anteriores. Contudo, está bem claro nos autos que as características do patrocínio realizado em 98 foram completamente distintas daquelas ocorridas em anos anteriores, a começar pelos valores envolvidos. O acusado Eduardo Azeredo, na qualidade de governador do Estado de Minas Gerais, provavelmente tinha conhecimento de que em nenhum dos anos anteriores do seu próprio governo havia sido destinado valor tão elevado ao mencionado evento esportivo. O acréscimo ocorreu justamente no ano de sua campanha à reeleição, o que é mais um indício de sua participação na prática criminosa. Aliás,
enquanto esteve à frente do Estado de Minas Gerais, jamais havia transferido recursos para a SMPIB Comunicação para fins de patrocínio de qualquer evento esportivo. É por esta razão que as transferências ocorridas em agosto e setembro de 98 assumem contornos típicos do crime de peculato. Eu proponho que interrompamos agora. Senhores ministros, nós vamos suspender a sessão, prosseguimos às 2h30. 61. Você até vai ver. Não, tranquilo, fica tranquilo. Tranquilo.